Conosco aqui hoje a arquiteta pós-graduada em gestão de pessoas, influenciadora e libriana, Gisela de Carvalho Guimarães Sabac Costa. Seja muito bem-vinda, Gisela. Gostei do nome, obrigada. Tá correto esse nome? Esse nome tá gigantesco, na verdade não tá correto. Então já me corrige, Mas eu vamos lá, começando com uma falha ma aqui. O que eu errei aqui? não, na verdade, isso é uma curiosidade. O Sabac, ele é o nome do meio do meu pai, não é o último nome. O Guimarães é. Então você falou certíssimo. Até o Sabac. Eu até achei estranho isso. O Sabac a gente fala que é o nome de guerra, né? É um nome que hoje eu não tenho mais. Hoje é Gisela de Carvalho Guimarães Costa. Então Aham, é o meu nome só de Instagram mesmo. Ficou meu nome de artístico, digamos assim. entendi. Mas isso vem desde a época da escola, quando começou e-mail e a gente já tinha Gisela de Carvalho, Gisela Guimarães, meu pai falou: coloca o Sabac. E aí ficou. Só que minha família inteira é conhecida como Sabac. Meu pai, Ricardo Sabac, minha mãe, a empresa da minha mãe, a Letícia Sabac Paisagismo. Então todo mundo é Sabac. Então, assim, uma maluquice da família mesmo. É, você vê, né, eu fiz uma a gente não se conhece, a gente se conheceu virtualmente através do Instagram, você muito bem me lembrou ontem, e depois de um post que eu fiz da Rosana Fortes, né, do Strava, um time do qual você faz parte, ao lado de feras como a Bia Neres, o Rodrigo Lobo e o Thiago Vinhal, que no caso era Sim. também uma das pessoas que estava nessa foto. E aí eu acho que alguém falou, né: "Puxa, por que que você não chama a Gisela?" Você tinha feito um comentário, e aí eu falei: "Ótimo, se a Gisela topar". E você topou, muito obrigado então, né, por ter aceitado Obrigada a o você. convite. Mas, eu fiz essa pesquisa, eu faço uma pesquisa com todos os convidados, e é engraçado, né, porque uma das coisas que aparece, no teu nome aparece muita coisa, quando a gente dá um Google, não sei se você já deu um Google no próprio nome, mas aparece muita coisa de moda, né, muita coisa do teu casamento, muita coisa Constance Zan e não sei o que lá, que, para falar a verdade, eu tô Não tentando entendo descobrir. nada. Mas enfim, e e aí vi, né, live, como eu te falei que eu já assisti uma live, vi um vídeo teu lá no canal Garage não sei das quantas lá do André Do Sanches, André né, Sanches, Garage Club, Garage Training. Garage Training, você lá participando lá junto com o teu fisioterapeuta e tudo mais. Mas, cara, uma das coisas que aparece, e isso não é pouco comum, inclusive faz poucos episódios aconteceu também com uma outra influenciadora e fisioterapeuta, a Raquel Castanharo, que aliás, eu acho que é um episódio bem legal aí de quem está curtindo esse episódio, quer dizer, vai curtir esse episódio ou curte você ouvir também, para ouvir um outro lado de um influenciador completamente diferente do que você faz. Mas aparece lá o teu nome no teu CNPJ, o teu endereço e tal, e nome fantasia Gisele Sabac, mas o teu nome não aparece nem o Costa, porque a tua empresa, né, segundo o Google, foi, criada em 2017, tem a data, tem tudo. E Maravilhoso. eu não sou hacker nem nada, qualquer um pode entrar lá, acho que é na segunda página do Google aparece isso, acho que é uma Tá me informação que tem que ser stalkeando. pública. É, Aham, não, mas não fiz não. Mas e aparece lá, nome fantasia, Gisele Sabac. Aí aham, você é me isso mesmo. mandou aí, eu entrei lá na tua página no Strava e tem lá a fotinho do seu diploma da maratona de Nova York, Gisela Guimarães. Guimarães. É, isso. Aí eu tinha lido, né, esse nome Gisela Guimarães, Gisela de Carvalho Guimarães, como sendo o nome do teu CNPJ, mas não tinha Sabac. Eu falei: "Nome fantasia Sabac". Eu sei que teu pai chama Ricardo, que tua mãe é Letícia, que você tem uma tia que é a Dinda, que também é Sabac, embora o teu irmão não tenha um Gente, Instagram. Não, eu dei uma pesquisada, né. maravilhoso, Tem que dar uma pesquisada, né, assim, como é que eu vou enfrentar uma mulher do seu naipe aqui sem saber nada, né, maravilhoso. do Não, assunto, perfeito. enfim. E aí eu falei: "Bom". Eu posso te falar hoje que você me conhece como poucos. Mas eu falei: "Cara, esse Hoje Sabac", mas pô, se tem Sabac no pai, tem Sabac na mãe, tem Sabac no paisagismo, mas como é que o tem nome dela Sabac não em tem tudo, Sabac? gente. Mas É uma loucura. eu não tinha pensado que de repente podia ser exatamente isso, né, tipo, é um nome do É, meio que vocês suprimiram, teus pais exato. suprimiram e de repente você resolveu assumir, que aliás, é super legal, eu não consegui descobrir de onde que vem esse sobrenome, Ó, você sabe? ele suprimiu, é árabe,
ele suprimiu e ele se Ah, arrependeu. Então esse é o ponto todo. Ele deveria ter colocado, não colocou, é um nome super forte, e ele que me super. induziu na época a colocar o nome no e-mail, e aí veio aquela fase de Orkut, de Facebook, né, e eu virei a Gisela Sabac sem nem trabalhar com isso. E aí eu falei: "Pai, tarde demais agora". E no meio do caminho, a minha mãe transformou a empresa dela na RLS, que era Ricardo Letícia Sabac, então eu falei: "Gente, não desculpa, mas vocês erraram aí em algum meio do caminho, agora já é tarde demais para voltar". E também é muito complicado ficar explicando para as pessoas, então a gente só fala quando você falou Gisela de Carvalho Guimarães Sabac Costa, é isso mesmo. E na hora do cartório que eu casei agora, ela falou assim: "Você gostaria de mudar seu nome?" Eu falei: "Gostaria, mas eu gostaria de acrescentar 2 nomes". Ela: "Não, minha senhora, daí você não É. pode acrescentar, aí você tem que pedir para um É, e tem que ser o advogado". nome Eu do achei que era Pedro, você pode complicado pegar demais. todo o nome do Pedro, mas não você não pode pôr um nome Exato. O aleatório, nome né. aleatório, é, exatamente. Falei: "Poxa, mas é o nome do meu pai, é meu nome, tá aqui no Instagram". Não, mas é isso aí, mas virou, né, acabou virando a minha marca de fato, né, virou meu nome fantasia mesmo, meu nome o nome da minha empresa. Entendi. Que é super legal, assim, né, são 2 Sim, nomes, e eu tenho essa questão, já expliquei algumas vezes aqui no Endorfina, de ir atrás dos nomes completos dos convidados, porque a maioria dos brasileiros tem isso mesmo, vários nomes, né. sim. E e e aí, enfim, é uma neura que eu tenho aí, um transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho com essa história que já surgiu faz anos. E aí eu falei: "Cara, como eu quero conversar com as pessoas, não com a influenciadora, não com a corredora, eu quero conversar com a Gisela, quem é essa mulher, esse ser humano que chegou onde chegou e que gosta do que gosta, e que vende o que vende, que faz o que faz, eu vou dar essa marca também registrada dentro do Endorfina de, pelo menos na apresentação, chamar as pessoas pelo nome que elas foram batizadas, né. Mas Adorei. algumas vezes eu falho, como eu falei com você, falei também com a Raquel, que ainda deu o nome que ela já disse que já tirou e tal, quando ela casou, né, ela suprimiu o nome e tudo mais, mas às vezes acontece isso. Mas legal, eh, eu tô aqui super animado com a nossa conversa e depois Também. de fazer um dia inteiro de Gisela Sabac, que foi o dia de ontem, eu tenho a impressão que eu te conheço, cara, é curioso isso, porque eu já sei que você inspira isso nas pessoas. Essa live que eu assisti com você, e uma diretora de marketing lá, de branding e tal, me fugiu agora o nome, e uma outra, que acho que também é meio influenciadora, também A me Marcela e a perdoe o nome. Flávia. Isso mesmo. Cara, assim, foi super legal, porque, assim, além de você estar super à vontade com elas, eu não sei exatamente qual que é o teu relacionamento com elas, a impressão que dá para quem assiste, e de novo, eu não te conhecia, né, eu tô tentando te conhecer e quero justamente através dessa conversa te conhecer. Mas dá a impressão de que eu tô vendo a Gisela que se eu for aqui, né, a gente mora bem pertinho, a gente descer aqui e for se Uhum, encontrar na rua, eu acho que eu vou ver a mesma Gisela, né. E eu acho com que, certeza. pelo que eu tenho percebido conversando com outros influenciadores, é que isso é o que hoje as marcas buscam, essa autenticidade, essa transparência, né. Você tem que ser quem você é para você conseguir o sucesso que você quer ter e, claro, nem sempre dá o match, né, porque tem Claro, gente que é autêntico e não agrada a uma quantidade exatamente. enorme de pessoas. Você é autêntica e agrada a uma quantidade enorme de pessoas. E eu acho que a gente podia permear nossa conversa mais sobre essa tua autenticidade, as tuas raízes, o que que fez você, escolher esse caminho, que para mim está meio nítido, mas eu queria ouvir de você, e e e e quão bom que é, né, você ter saído do mundo do corporativo, saído de grandes construtoras para arriscar esse salto meio que arriscado, mas ao mesmo tempo muito autêntico também, de você Uhum. eh, como eu disse na abertura, né, foi essa a minha impressão, que você se libertar daquilo que a sociedade fala: "Pô", Sim. que teu pai deve ter dito, né: "Pô filha, você vai largar um emprego desse, cara, numa construtora Uhum. dessa, meu, pra trabalhar num blog, pra tentar ser influenciador ou influenciadora", ainda mais a gente que é um pouco mais velho, né, e eu sou bem mais velho que você, não vou revelar Não minha é idade, mas meus cabelos revelam. Eh, é difícil pra gente, sabe, é assim, e ó muito que difícil. eu não tenho a idade do teu pai, né, minha filha tem 10 anos a menos que você. Mas assim, é difícil. E ao mesmo tempo eu acho legal, porque a gente vê que vocês que são jovens, e principalmente as mulheres que ainda carregam essa questão, né, de tipo: "Ah, mulher não pode fazer isso, ou mulher é aquilo, ou mulher você tem que cumprir algumas outras exigências da sociedade que são, Uhum. infelizmente, mais pesadas do que para os homens",
Eu acho legal ouvir essas histórias, porque de fato inspiram não somente as mulheres, mas inspiram os homens, e os homens mais velhos como eu também. A gente está Sim, entendendo ler essa sociedade que a gente vive e que está tão legal, né. sim. Enfim, então acho que, eu já falei muito aqui, eu quero ouvir você falar, mas antes da gente começar, eu quero já Hã. colocar uma pergunta aqui, eh eh, que talvez seja um tema quente também para você e deva ter te acompanhado a vida inteira. Mas eu queria ouvir de você, que é uma influenciadora e uma mulher bonita, se beleza vai à mesa hoje em dia, né. Como é que é isso para você, que é uma mulher que vive da sua imagem também, porque não todos nós, né, vivemos da nossa Uhum, imagem, a hora que você uhum. vai conseguir um Claro, emprego, a hora que você vai conseguir um relacionamento, a hora a nossa imagem é a capa do livro, é a primeira impressão que a gente tem sobre o conteúdo do livro, né, não adianta com ter uma capa certeza. bonita e um conteúdo ruim, mas também não adianta ter uma capa feia, porque talvez as pessoas tenham mais dificuldade de abrir o conteúdo. Mas eu queria saber de você, que vive há 33 anos nessa pessoa, se beleza vai à mesa. Não, eu acho que a minha vida inteira eu lutei muito contra isso, inclusive. Principalmente numa empresa extremamente machista, não uma empresa, todas as empresas, né, principalmente na época em que eu estive no corporativo, o machismo ele era muito mais ah, nítido do que hoje em dia. Acho que hoje em dia a coisa dissolveu bastante, a mulher vem ganhando um espaço muito maior no mercado, então eu acho que a mulher soube se posicionar melhor, mas na minha época ainda tinha essa coisa muito, né, do machismo predominante. E eu era sempre eu trabalhava em obra, então eu era sempre um rostinho bonito, né, perdida ali no meio, e as minhas habilidades eram sempre questionadas. Então eu sofria um preconceito e eu sempre fui uma pessoa que me cobro muito em todos os âmbitos da minha vida, então era uma coisa que eu me cobrava muito. Eu não podia demonstrar fraqueza, eu não podia, ser só um rostinho bonito, eu tinha que ser sempre melhor, eu tinha que estudar mais. Só que aquilo foi me consumindo de um jeito, porque eu nunca amei a arquitetura. Eu fiz um intercâmbio, eu voltei de intercâmbio e a gente volta com aquela responsabilidade de ter que decidir nossa vida com 18 anos. Minha mãe era paisagista e ela falou: "Por que que você não faz arquitetura? Você ama a arte". Eu tinha essa coisa de libriano, de ar, né, eu era uma pessoa muito criativa, comunicativa, eu sempre tive isso na minha veia, eu sempre tive isso muito claro para mim, mas eu era uma pessoa que eu era muito batalhadora, eu queria ser independente, eu falava para o meu pai que eu queria trabalhar em banco, porque meu pai trabalhou em banco a vida inteira, então eu não tinha nada a ver, eu odiava matemática, mas eu falava para ele que eu queria trabalhar de terninho, quando eu era criança. Então eu tinha essa coisa de ser independente, ser igual a ele e buscar minha vida. Só que isso foi confundido na minha cabeça, porque calma aí, né? Eu quero trabalhar em banco, mas eu odeio matemática. Eu amo comunicação, mas eu morava na Bahia e eu ia morrer de fome, porque meu pai falava: Imagina, vai fazer jornalismo na Bahia, uma época dessa, vai fazer o quê? Vai trabalhar em jornal? Assim, tipo, na minha cabeça ainda tinha muitos tabus, então eu fiquei muito perdida ali. Para onde que eu vou? O que que eu faço? E nessa minha ansiedade de querer mostrar que, nossa, eu vou passar no vestibular e vou começar uma faculdade, porque é para isso que eu vim na à Terra, eu acabei fazendo arquitetura. Por quê? Porque minha mãe estava ali e falou: "Vem trabalhar comigo e você vai estar bem com certeza". E uma vez eu estava conversando com um arquiteto alemão que era, amigo da minha Dinda, que trabalhava com moda, e ele falou assim: você sonha?" Eu falei: "Sonho". "Você consegue colocar o seu sonho num papel?" Eu falei: "Super", e eu sempre fui muito sonhadora, isso mexeu muito comigo. E ele falou: "Então você consegue fazer arquitetura", uma coisa extremamente lúdica para uma criança de 18 anos, que na hora eu falei: "Pronto, é isso, eu consigo fazer arquitetura". E de fato a gente consegue fazer. Por isso que eu falo que assim, a gente não tem que ter medo também de romper ou sair de padrões, porque eu não era uma pessoa que tinha habilidade para arquitetura, eu não tinha visão espacial, eu não tinha visão, sabe, aquela coisa de desenho, eu era péssima de desenho, péssima de matemática, geometria, mas eu tinha ali uma coisa, enfim, uma criatividade, uma emoção, talvez, que me levasse para aquilo. E eu falei: quer saber, eu vou fazer.
E isso tem muita alusão também à própria corrida, que é essa coisa do: "Ah, não sei correr, mas quer saber? Eu vou tentar fazer e vamos", e eu vou meio que no flow e no sonho eh, eu me motivo muito por essa coisa da emoção, eu acho que eu sou muito viva nas coisas que eu faço e que eu me prontifico a fazer. Então nessa época, eu acabei fazendo arquitetura e aí de novo, voltando a beleza não põe mesa, eu dava meu sangue ali, dia, noite e dia, porque eu falei: "Eu quero ser boa nisso, eu vou ser boa nisso". E na faculdade eu sempre fui, ainda mais na Bahia, eu era loirinha de olho claro, aquela coisa: "Nossa, parece uma Barbie", sempre foi isso aí. E aí, eu falava: "Eu vou ser melhor do que isso". Chegou no meio do processo da faculdade, eu falei: "Eu não quero ser medíocre". Eu lembro que eu falei para o meu pai: "Eu vou ser medíocre", eu me sentia muito mediana no que eu fazia, eu não me sentia boa. Eu via meus amigos muito bons, muito inspirados, era muito nato o que eles tinham, era um talento mesmo. E eu acho que existem profissões que você precisa ter um mínimo de talento, acho que esforço, eh, não é uma regra isso na verdade, né, porque existem muitos estudos que na verdade desmistificam isso. Porque tem a lei do esforço, né, quanto mais horas você se dedica, você chega lá e você é capaz, eu acredito muito nisso, mas eu acho que, eu queria ter aquele talento a mais que eu via nos meus amigos, que talvez seja uma coisa de vontade mesmo, acho que é um talento atribuído à vontade. E por mais que eu quisesse ser boa, eu não tinha aquela vontade, porque eu não tinha prazer, porque eu não amava aquilo, né, então era uma coisa meio esquisita ali. Então eu me dedicava, mas eu não me sentia boa, eu passava super, nunca peguei recuperação, eu era excelente aluna, os professores me amavam, e tanto que eu me encontrei ali no processo quando eu entrei para a construtora, quando eu comecei a trabalhar no Odebrecht, eu me encontrei ali naquele cenário, porque eu era meio multi, e eles, né, me davam essa liberdade de ser dona do meu próprio negócio dentro da empresa, e eu fui me descobrindo. E aí tanto que eu apresentei meu TCC, eu falei assim: "Olha gente, estou indo embora para São Paulo, então é isso", fiz uma apresentação de 40 minutos, todo mundo: "Vai minha filha, você já está, seu futuro já está trilhado, você já passou, beijo, tchau, vai lá viver sua vida". Então, e aí eu fui seguir essa carreira. Durante a minha carreira na Odebrecht, eu era a mesma coisa, eu fui pra obra, quando a primeira oportunidade que eu tive de vir morar em São Paulo, assim que eu me formei, eu abracei, e eles falaram: "Quer ir para o Rio? Quer ir para o Panamá?" Eu falei: "Eu vou pra onde você quiser que eu vá". Eu queria trabalhar, eu queria ir embora, eu queria viver isso, e eu queria me sentir boa em alguma coisa. E eu já tinha essa crise, né, mas eu estava ali performando, então eu estava sendo independente, estava conquistando meu espaço, ganhando meu dinheiro, e eu tinha certeza no fim do dia que as coisas iam dar certo de uma Uhum. forma ou de outra. Eu me começava a fazer amizade com o pessoal de pessoas e que tinham a parte de PIO, que era pessoas e organizações, eu ficava bem grudada nessas pessoas, porque eu sabia que com pessoas eu sabia lidar, eu sabia que o meu lado de comunicação, que o meu lado sei lá, eu falei assim: "Tudo der errado aqui na arquitetura e na engenharia, eu vou para o RH, eu me viro", entendeu. Era assim: "Eu vou para o RH, tá tudo certo". Então esse foi o meu processo, né, durante a minha carreira e essas crises de profissão, do sou boa, não sou boa, quero ser boa, não quero ser medíocre. Falei para o meu pai, falei: "Eu não quero, quero ser boa em alguma coisa, eu não sei o que que eu sou boa". E ele falava: "Presta atenção nos sinais, o que que você faz bem, o que que você gosta de fazer, faça com amor, comece do zero, não pense em dinheiro, pense na sua satisfação pessoal, pense no seu propósito". E isso foi ali plantando essa semente durante anos, até que deu toda a crise na engenharia, Lava Jato e tudo aquilo que aconteceu, e eu resolvi sair, né, na verdade minha obra acabou, teve um corte gigantesco na empresa, então saíram 300 pessoas, eu saí no corte, e aí eu falei: "Eu vou aproveitar e eu vou fazer um sabático, vou pensar o que que eu quero". E num elevador, um dia, eu encontrei um amigo do meu pai no médico, eu tinha acabado de sair, eu não sabia para o que fazer. Ele: "Oi, tudo bom? Você é filha do Sabá?" Eu falei: "Sou". Ele falou: "Olha, eu tenho uma", aí ele começou a conversar. Deu, sei lá, 1 hora, meu pai me ligou e falou assim: "Então, sabe aquele meu amigo? Poxa, ele achou você super comunicativa, legal e tal, tá precisando de uma vaga, você não quer trabalhar com ele?". Foi meio que assim. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa de entretenimento, que era uma coisa super nova também, mas aquilo foi demais para mim, porque, assim, eu não tinha eu senti que eu emburreci.
eu falei: "Eu não posso fazer isso comigo", porque eu estava retrocedendo demais, porque óbvio, eu nunca trabalhei com isso, imagina uma arquiteta trabalhar com entretenimento, o cara abriu uma porta para mim, ele foi incrível, mas eu não podia exigir, falar: "Olha, eu vou aqui tomar conta da sua empresa e assumir todas as responsabilidades", porque eu não sabia de nada, né. E aí eu estava vivendo muito uma vida de estagiário ali, fazendo seeding, comecei a entrar em contato com influenciadores, Aham. que é o oposto de hoje, mas foi muito legal porque me deu essa visão, mas eu até então eu não tinha ideia de que eu iria trabalhar com isso, eu odiava tirar foto, eu era tímida, eu não gostava de me expor. E aí foi nesse processo que eu de fato, aí eu falei: "Quer saber, eu não vou conseguir", porque eu era independente financeiramente dos meus pais há muito tempo, eu morava sozinha em São Paulo, eu comecei a ficar com medo do que ia ser a minha vida. Então eu falei: "Eu vou ter que voltar para a construção civil, não tem jeito". E aí foi numa dessas, um ex-chefe meu, que também tinha saído junto comigo, me recrutou, entrou em contato, falou: "Gi, eu quero você no meu time". E aí eu falava: "Não é possível gente, esse povo realmente acha que eu sei trabalhar, eles querem que eu trabalhe", e eu falava: "Não sei o que que eles veem em mim", mas eu estava Mas lá, isso é porque meu legal, né, porque mexe com o teu ego, você fala: "Pô, é as pessoas óbvio. estão, né, as pessoas estão me Sim, chamando". eu me dedicava, né, então eu era uma pessoa muito dedicada. Assim, eu poderia não ser a pessoa mais brilhante do mundo, mas eu entregava, né, assim, dentro disso, óbvio, dentro da dessa profissão que a gente está falando agora. Mas e aí, enfim, então foi todo esse processo até eu aí voltei sim, me confundi, voltei pra construção civil, e aí nisso que eu voltei para construção civil, foi ladeira abaixo, porque daí eu virei uma pessoa infeliz de fato. Porque daí eu já não tinha mais aquele já estava chegando numa idade que eu me questionava muito para onde eu quero ir, para quem para que você está fazendo isso, por que você está fazendo isso. Eu comecei a me questionar muito sobre muitas coisas. E aí eu vivia estressada, eu não era feliz, e eu comecei a descontar muito isso nessa época até no na atividade física. Uhum. Só que eu achei que foi um pouco dramático, assim, eu treinava muito, era aquele cenário meio de overtraining, assim, eu muito magra, eu mal conseguia comer, eu treinava, sei lá, o momento que eu tinha livre eu descontava na academia, e até então era só academia, não era nem corrida, esporte. Uhum. E aí foi ladeira abaixo. Aí eu teve uma hora que eu falei: "Não vou aguentar", numa dessas conversas, e aí veio essa questão do meu ciclo, social e, enfim, da minha vida, foram abrindo portas. E as pessoas Uhum. me perguntavam, e aí voltou aquela pergunta do meu pai: "O que que você é bom? O que que você faz com amor? O que que você gostaria de fazer?". E eu pensava: "O que que eu gosto de fazer? Treinar". Hoje o que eu faço, me alimentar de forma saudável e ter acesso com as pessoas, falar com as pessoas, ter essa troca com as pessoas. É. Só que ainda era um tabu muito grande pra mim achar que eu ia virar uma influenciadora, né, eu falei: "Quem sou eu Uhum. na fila do pão?" E assim, como começar? E não quero fama, não quero nada disso. Só que aí a coisa foi acontecendo de uma forma muito orgânica. Então, aos poucos eu fui convidada para escrever no blog da Lala, e aí eu fui escrevendo sobre a minha rotina, e eu abri meu Instagram, eu tinha 5.000 seguidores, mas eu tinha um engajamento super alto, porque a gente trocava muito, e eu amava falar com as pessoas, eu amava dar as dicas, e o negócio foi se desenrolando. Acho que é Cara, isso. né, então, essa história é muito legal e nas minhas pesquisas aqui eu já conhecia uma parte dela, mas é legal ouvir você falando disso, porque aí eu fico pensando, né, Gisela, como as coisas acontecem da maneira como elas têm que acontecer, mesmo quando elas acontecem por um lado errado, porque isso tudo também foi te dando a tranquilidade. Se você tivesse tentado começar, vamos inverter aqui, se você tivesse tentado começar sendo uma influenciadora, de se comunicar, uma comunicadora, né, porque você pode querer começar a ser uma influenciadora, mas você vai ter que começar sendo uma comunicadora, se comunicar, se expressar, seja através do Orkut, do Instagram, do Facebook, de Snapchat, onde quer que seja. E falar do que você mais gosta de fazer, que é atividade física, esporte, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável. Eh, e de repente você tivesse tido a oportunidade de trabalhar numa grande companhia, talvez você tivesse também se questionado e falado assim: "Cara, será que hoje eu estaria talvez melhor numa empresa trabalhando como arquiteta ou sei Total. lá, gerente de projetos, de mega projetos e tal, como uma Uhum. empresa, né, do porte da Odebrecht". Então é legal como
esse exercício de olhar para trás, acho que ele traz esses aprendizados de você ver como as coisas às vezes acontecem da maneira como elas têm que acontecer. Agora, quando a gente está no olho do furacão, é difícil a gente perceber isso, ainda mais quando a gente é jovem. E Com você falou assim: "Era certeza. uma criança de 18 anos", mas quando você tinha 18 anos, você não se achava uma criança, né. Não, com certeza Você se não. achava adulta, dona da verdade, "Não, é isso que eu quero e, eu vou lá e tudo bem". Mas, cara, depois que a gente vai, né, os anos vão passando, a gente vai percebendo o quão imaturo que a gente é, e Com talvez esse certeza. seja o grande privilégio, pelo menos o que eu entendo da vida, é que hoje você com 30, eu com 50 e poucos, a gente acha que talvez a gente saiba alguma coisa, mas quando você tiver 50, você vai ver que talvez você não sabia tanto, e quando eu tiver 70, eu vou Exatamente. ver que eu vou dizer que talvez eu não entendesse tanto, né. Eh, Exatamente. Agora, Exatamente. da onde é que vem essa você identifica, né, que vem essa vontade não, né, porque, você até pode ter vontade, mas você pode não ter talento, mas você é uma pessoa que se comunica com muita facilidade, né. E aí, claro, a hora que você vai para o Instagram, a hora que você vai para um vídeo no YouTube, né, você teve canal no YouTube de receitas, acho que é isso, né, Uhum. o Tive. Cantinho Cantinho Leve, né, leve. assisti alguns vídeos de vocês também. Mas enfim, você encontra ali um terreno super fértil para você, poxa, cara, voar. E é o que está acontecendo com você. Você está voando e eu entendo que você esteja em plena Ah, ascensão. obrigada. Da onde que vem essa expressividade? Você era líder já estudantil, você era chefe da classe, você era líder de torcida. Como é que, de É. onde que vem isso na pequena Gisela? Eu sempre fui muito eu era muito amostrada, como diz na Bahia, na verdade. Aliás, você não tem sotaque, você vai falar até o final de Vou onde que vem falar esse não. também. Que É, curso essa que você fez para falta de eliminar o sotaque. sotaque e por quê? Aham. É, não, mas eu sempre gostei, eu sempre tive essa coisa de liderança forte, isso intensificou bastante também até no Odebrecht, essa questão de líder, de querer ter voz e de tomar frente das coisas. Eu sempre fui muito madura, acho, para minha idade, talvez pelas mudanças que a gente teve na nossa vida. Eu vou falar um pouco da mudança também, até falando do sotaque, né, dessas mudanças de sair de São Paulo, de voltar para Bahia, de morar, então assim, tiveram muitas mudanças na minha vida, e isso me fez amadurecer, eu tive que amadurecer de uma forma muito rápida. E então eu acho que essa maturidade também me deu essa expressividade, então eu sou libriana, assim, eu tenho essa coisa de comunicação muito forte em mim, né, enfim, de se expressar. Então eu acho que foi daí, desde pequena eu sou assim. Então Uhum. eu sempre gostei de falar, sempre falava pelos cotovelos, minha mãe sempre falou: "Escuta, fala menos, escuta mais", e eu nunca dei ouvido para ela, nunca dei ouvidos para ela. Mas sempre foi mas ao mesmo tempo eu tenho um lado tímido também, tá, eu não sou, assim, essa pessoa que já chega no ambiente falando, eu não sou essa pessoa também, eu tenho um limite ali, sabe. É engraçado como a minha personalidade ela tem essa variação. Eu também me coloco muito numa posição de canto, assim, eu observo muito as coisas, as pessoas, eu sou uma pessoa muito movida a energia, então quando eu me sinto à vontade, eu realmente deixo entrar e as coisas fluem, mas quando não também eu sinto uma barreira muito forte. Então acho que é um pouco isso, mas essa questão de falar e de se comunicar é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Eu acho que todo mundo tem ali uma aptidão, tanto que desde o começo, fala-se em comunicação, em jornalismo, eu sempre gostei de escrever, era uma coisa que desde criança eu tinha isso, aula de redação, a minha mãe é chamada na escola para porque eu escrevia páginas e páginas e a professora ficava brava por isso, então assim, era o contrário, as crianças brigavam para não ter que escrever e eu escrevia 10 páginas. Então eu sempre tive uma imaginação muito, sabe, assim, enfim, eu era uma criança meio lúdica, assim, eu tinha essa coisa de sonho, e aí eu escrevia, e eu tinha essa coisa da arte, então, eu acho que é muito de personalidade isso, e aí ou você desenvolve ou não. E durante muito tempo eu não desenvolvi, porque eu não tinha por que desenvolver, e aí eu acho que agora é um processo, é um desafio para mim também
colocar, falar, melhorar toda essa fala, porque a gente fala de uma forma muito informal, então eu me cobro muito de passar sempre o conteúdo da melhor forma possível, então eu tenho essa preocupação de também saber falar, o que que eu estou falando, né, saber me posicionar, enfim. Então eu acho que é um desafio constante, não acho que ninguém está preparado, ninguém nasce preparado. Bom, você falou agora há pouco dessa decisão, né, dessa trajetória de sair de um lugar comum, onde normalmente, né, os pais esperam, a sociedade espera, é o caminho usual, e eu digo os pais justamente porque são de uma geração anterior à nossa e a vida mudou muito da geração deles para a nossa geração. Eu estou me incluindo na tua, tá? E, e e pelo que eu estou percebendo aqui, você veio de uma família, enfim, talvez de classe média alta, de classe alta, né, talvez, não tradicional de Salvador, mas eu queria que você falasse um pouquinho do teu histórico familiar, de como é que foi a tua infância, e como é que foi, né, chegar para os teus pais, por mais que você já fosse uma mulher já independente financeiramente e tudo mais, mas chegar para os teus pais e falar: "Caramba, pai, eu estou infeliz aqui, eu vou tentar uma outra vida, vou não é que você vai mudar de emprego para uma outra construtora menor ou que você vai abrir um escritório de arquitetura para você construir as suas coisas. Você deu uma guinada, né, Uhum. 180 graus. Conta um pouquinho disso. É. Tem um capítulo da nossa vida que é muito marcante, assim, eu nasci em Salvador, eu sou baiana, mas eu vim para São Paulo bebê, né, meu pai já trabalhava em São Paulo, meu pai era diretor da bolsa, trabalhou em banco anos, e os 2 são baianos, família inteira de Salvador. E então eu fui para Bahia para nascer e voltei. Quando eu voltei de colo, fiquei até 12 anos. Então eu aprendi a falar em São Paulo, talvez seja por Ah, isso o por meu isso. sotaque. E Uhum. aí quando eu tinha 12 anos, meu pai, ele teve um burnout e ele comprou um terreno em Itacaré, e a gente foi morar nesse terreno, a gente voltou pra Bahia. Uau! É. Então a gen meu pai construiu a casa dos sonhos dele na frente da praia, Uhum. literalmente, e nós 4, sou eu, meu irmão, minha mãe e meu pai, tivemos essa guinada total da vida. Então eu digo que foi a rasteira mais bem dada e que virou tudo que eu sou hoje na minha vida, porque na época o meu mundo acabou, mas foi a melhor coisa que já me aconteceu, que já me ocorreu e com certeza é a razão, é o que me transformou, né, na vida. Então talvez essa minha facilidade de mobilidade e, enfim, de a assim, eu realmente eu dedico a meu pai, porque ele fez com que a gente estivesse preparado para absolutamente qualquer coisa na vida, porque foi uma mudança muito radical na época, eu era muito Cara, nova, então, eu mas com vivia 12 numa anos você já bolha. tem os seus laços aqui, né, de É, escola, amiguinhos e tudo sim. mais. Não, e eu vivia numa grande bolha, assim, a gente, né, vivia uma Onde você sociedade estudou? Vocês no estudaram? no Peridomos. Ah, tá, legal. É. E aí, bom, enfim, então quando a gente teve essa mudança, foi um processo de união da família, a gente se uniu muito como família, e eu acho que eu foi aí talvez que eu comecei a almejar tanto a minha independência. Meu pai, ele sempre deixou claro pra gente que ele estava criando a gente para o mundo, então ele falava: "Olha, esse é uma trajetória isso daqui, não é o fim. Eu não quero que vocês saiam de São Paulo, que é onde tudo acontece, para que vocês entendam que vocês estão indo morar no interior da Bahia, por exemplo, para vocês retrocederem, eu quero que vocês expandam isso, que vocês cresçam, que vocês entendam isso como uma passagem, como um momento, e que vocês saibam aproveitar. E de fato a gente soube, porque eu falo para meu pai, ele podia ter dado tudo errado, né, imagina, eu e meu irmão morando na frente da praia, enfim. E o meu irmão também foi morar em Angola super cedo, trabalhou na Odebrecht anos também e passou 5 anos lá. Logo eu fui morar nos Estados Unidos, me virei sozinha, pelo Rotary Club da cidade, eu me virei também fui, então comecei a falar inglês, comecei a, enfim, me movimentar, então a gente sempre teve essa vontade de fazer as coisas, de realizar e ao mesmo tempo a gente tinha uma base muito sólida de família, porque éramos nós 4, eram Isso é os 4 importante, né. unidos juntos, então qualquer coisa que der, a gente tá junto, um segura a mão do outro.
E ao mesmo tempo, era um processo muito leve, falando assim, parece que foi uma super mudança e tal, mas imagina, a gente morava numa casa maravilhosa, na frente da praia, a gente tinha amigos no mundo inteiro, a gente vivia com umas pessoas muito diferentes, né, então a gente teve acesso a pessoas diferentes que chegavam em Itacaré, gringos e pessoas que vinham de fora, então era uma vida muito diferente mesmo do que eu estava acostumada em São Paulo e do que qualquer ser humano da minha idade, com 12 anos de idade, tem, né, de experiência de vida, de viver em Itacaré, assim, de Uhum, repente. uhum. Então E isso. aí como é que foi então agora eu até acho que já sei a resposta, mas Aham. dado esse teu histórico, talvez o teu pai também compreendeu ou pelo menos ele foi, simpático à ideia de que: "Filha, se você acha que não é o caminho ficar nas Assim, grandes na arquitetura, construtoras". não, É, total, ele falou: "Olha, primeiro que ele já sabia, eles já sabiam, meu pai e minha mãe falavam: "Sempre soube que você não amava o que você fazia, mas a gente sempre te apoiou e te incentivava, mas mais cedo aham. ou mais tarde a gente sabia que isso iria acontecer". Então, e eles obviamente sempre me apoiaram: "Olha, a gente está aqui para o que você precisar", e isso sempre foi inquestionável para mim, eu sempre soube que eu teria o background dos meus pais, então Uhum. se nada desse certo, tá tudo bem, a gente até porque a mudança de vida da minha família, ela também não foi só: "Ah, meu pai comprou um terreno na praia". Tinha uma fazenda por trás, que meu pai fez todo um investimento na fazenda, então, assim, tem toda uma história ainda que daí Aham. são outros capítulos enfim, pra gente falar, mas, não foi só: "Ah, tá bom, fui morar na praia". Não, a gente tinha um projeto de vida enorme, de investimento, de trabalho mesmo, entendeu. Eu Então, vi que teu pai adora montar, né? sim, meu pai é É. fazendeiro, então, Aham. eh, assim, tinha todo um trabalho por trás. E a gente sempre apoiou isso dele, a gente foi um consenso de família, não é que também ele levou a gente sem a gente querer, a gente entendeu, sentamos todos, conversamos a respeito, assim como sempre foram todas as decisões. Assim como o meu irmão, quando resolveu sair também, na época ele estava na Braskem, ele saiu e foi para outra empresa, sempre existiu esse senso de família, de: "Ok, vamos fazer isso juntos? Vamos fazer isso juntos". Então eu acho que uma grande assim, uma das razões pela qual foi tão fácil e natural esse processo para mim, foi ter o apoio da minha família, isso sem sombra de dúvida. E e a gente E sabe, eles né, e eles sempre acreditaram também, então era como minha mãe falava assim: "Ai, Gisela, vai, só se joga que vai dar certo", sabe. Minha mãe tinha essa coisa comigo, assim, ela sonha uhum, igual a mim. Então a gente acredita, assim, eu acredito muito nisso, acho que quando você confia e você se entrega e você faz as coisas com amor e dedicação, eu acho que é difícil se frustrar, acho que eu já me frustrei muito na minha vida, mas, colocando numa balança foram mais êxitos do que frustrações. exato. Não, e que eu ia falar, você tendo esse relacionamento legal dessa maneira com os teus pais, essa cultura familiar, acaba também te ajudando, porque você vai sem aquela coisa assim: "Ai, mas meus pais não querem", fica aquele conflito interno, né, principalmente quando a gente é mais jovem. Então, eu imagino que isso também tenha servido de trampolim para que você se jogasse com mais força nas suas empreitadas, nas suas mudanças e tudo mais. E claro, aí quando a gente se dedica mais, a gente tem mais convicção naquele momento de que aquele é o passo certo, a gente tem mais chance de ter êxito, né. Por Com mais que, certeza. de novo, né, depois de alguns anos você percebeu que a arquitetura não era o que você queria e teus pais, que são as pessoas que mais te conhecem, já estavam observando isso, mas é aquela história, você não tem como viver a experiência pelos outros, né, você pode passar a sua, mas cada um tem que viver a sua para poder tirar suas próprias conclusões. E essa relação com, a atividade física, com a vida saudável, porque em algum lugar eu li que você se achava muito magra, que para corrida é ótimo, né, por isso que você tem uns tempões aí de corrida. Quando eu fui buscar algumas referências no mercado, na minha pesquisa, assim: "Ah, você conhece a Gisela?", claro que muitas pessoas, umas 3, 4 que eu consultei, falaram que você era uma pessoa muito bonita, uma influenciadora, mas que você corria muito bem. E nós vamos Oh, falar que da coisa corrida, boa. né, já já. Mas você tinha alguma questão com o seu corpo que você foi procurar a musculação. E até Sim. hoje eu vejo, né, você treina com um cara que eu vou te falar, viu, vocês deviam criar um Instagram, a Bela e a Fera,
porque o cara é o Cássio, né, cara, um fortão todo tatuado, ele lembra muito aquele The Rock, aquele ator, É, é e verdade. você, né, delgadinha, né, uma mulher, assim, tipo uma Sim, modelo e tal, e que faz barra, e que faz agachamento, e que faz isso, faz faz aquilo, tudo. acho que dava aí um outro canal aí, um outro perfil no Dava, Instagram, a Bela e a Fera. a Bela e a Aliás, ele Fera. também eu descobri que é um professor de educação física e também influenciador, né, setenta Super. mil seguidores, vídeos e tudo mais, e É, vende, né, ele curso, alguma é coisa. super empreendedor, ele é demais, o Você tá Cássio. com ele há muitos anos, pelo que eu vi no Instagram, né? Muitos, É, muitos, deram muitos certo. anos. Mas Sim. enfim, aí você foi procurar musculação, né, para que você, de alguma maneira, ganhasse mais força, ou Sim, sei lá o que que você estava procurando. Eu queria que é, você falasse um pouco disso também, né, esse desse processo. desconforto com o que você achava de você mesma, né, acho que no aspecto visual, Uhum. e se você encontrou o que você queria, né? É, a atividade física ela sempre esteve muito presente na minha vida, isso desde criança. Eu brinco que eu era aquela no Peridomos a gente tinha Olimpíadas da escola e eu dormia com a chuteira na na cama. E a minha mãe falava: "Você tá louca, Gisela, você tem que tirar essa chuteira", e eu dormia com a chuteira. Eu amava Olimpíadas da escola, eu amava esporte, eu gosto muito da coisa do coletivo, eu gosto de time, e quando eu morei nos Estados Unidos eu joguei futebol, então eu tinha essa coisa muito enraizada do esporte em mim. Só que eu nunca entrei para, de fato, nenhuma modalidade, eu joguei esporadicamente, mas não era, eu nunca me dediquei 100% a nada. E aí eu falei, aí quando eu vim para São Paulo, já começa aquela preocupação com corpo, estética e coisas do tipo, e a minha perna sempre foi muito fina, eu sempre fui muito magrinha, eu falei: "Bom, vou fazer musculação para ver se eu ganho um pouco mais de massa, né, fico um pouco mais ganho um corpinho, fico mais encorpada". E aí eu sou essa pessoa, quando eu entro, eu vou entrando de cabeça. E aí eu, transformei a minha vida nisso, eu treinava com bodybuilder, eu comia frango com batata doce, eu ia pra nutricionista, tomava suplemento, e aí eu cheguei no corpo que eu queria chegar, depois eu falei: "Ah não quero mais, tô muito forte", eu comecei a ficar muito forte, falei: "Volta". Só que foi nesse processo também que eu comecei a me porque foi nessa fase do blog também, foi meio que essa fase que a gente vai se descobrindo. E aí eu falei: "Não quero mais a musculação, não nesse aspecto". Eu sentia falta de algo mais, que daí vem essa coisa do time, vem essa coisa da dedicação, de fazer algo com um propósito maior e não era só a Aham. questão do corpo. Então, porque eu já sabia, eu já tinha entendido o caminho das pedras para ter um corpo legal, eu já tinha entendido o que que era ter um corpo legal, porque eu também não queria ficar me entupindo de frango, batata doce, eu não queria ficar refém de suplemento, eu achei um saco essa vida, e aí eu falei: "Olha, quer saber? Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa". Eu sempre fui, né, meus pais são extremamente saudáveis, todos, minha mãe é campeã de windsurf baiana, meu pai era do remo, todos são super do esporte. Campeã do quê? A minha mãe é de windsurf, minha mãe foi windsurfista. Que legal, É, a cara. família toda é do esporte, então isso já estava muito claro para mim, que eu, né, tenho isso desde família, mas eu acho que eu faltava me encontrar um pouco com a minha modalidade. E aí, a musculação, aos poucos, ela foi perdendo um pouco de força para mim, e eu fui gostando cada vez mais da corrida, da bike, do aeróbico, eu fui me identificando mais nessas atividades. Uhum. E aí a vida foi se encaminhando também de me colocar, aí já entramos num outro capítulo, que daí é quando, eu conheci a Paty, que na época, enfim, tinha uma marca de roupa de ginástica, e a Paty é super triatleta, e a gente se conheceu num almoço, Que é a conversamos, Patrícia Birman, que é a irmã Paty Birman, do do Alexandre. Alexandre, né, que é um cara obcecado por tudo, inclusive pelo triatlon, né, já contou aqui pra mim. Exatamente, Aham. exatamente. Eu assisti o podcast dele. E aí a Paty, num almoço, eu nessa fase de transição, ela me perguntou o que que eu estava fazendo, eu falei: "Olha, no momento não estou fazendo muita coisa, não estou fazendo nada", tipo, eu tinha acabado de sair, né. E aí contei minha história, ela falou: "Nossa, vem trabalhar comigo, assim, vamos fazer alguma coisa". Ela tinha a Memo, que era uma marca de roupa de ginástica na época, que era demais, e eu falei: "Quer saber? Eu vou te ajudar no que você precisar, vamos pra fábrica, te ajudo a desenvolver produto, eu entendo tudo de roupa de ginástica, eu uso roupa de ginástica todo dia, toda hora, se tem uma coisa que eu sei é isso".
e eu vou ser a garota propaganda lá da Memo, vou fazer o que você quiser, tira foto, vamos fazer, enfim. E a gente começou essa parceria, e ela depois virou minha melhor amiga, minha madrinha de casamento, enfim, somos irmãs hoje em dia. E ela que me levou para o triatlo. Um dia ela falou: "Eu tô indo para o Rio, vou fazer uma prova", e eu tinha terminado um namoro, eu estava solteira, eu falei: "Eu vou com você". E aí eu na praia, esperando ela 4 da manhã, chegando, eu falei: "Eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim". E aí e aí eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para todas as possíveis triatletas que eu conhecia e falar: "Oi, tudo bom? Então, meu nome é Gisela, o que que eu faço? Eu compro uma bike? Óculos de natação que tem que comprar? Como é que eu me organizo?". E aí aos poucos eu fui, né. E aí eu me enfiei já no triatlon de novo, eu já pulei até uma etapa, porque antes do triatlon veio a corrida, mas a Paty também me influenciou na corrida com a meia maratona de Paris, que foi da Memo, foi um desafio da Memo, ela pegou nessa fase que eu estava trabalhando com a Paty, ela falou: "Vamos fazer um desafio? A gente leva a 3 meninas que nunca correram na vida para fazer uma maratona, uma meia maratona". E como Uhum. eu ia ter semana de moda em Paris, enfim, a família é muito empreendedora, né, então os Muito, meu Birmans eu vou te Deus. falar, meu Deus É. do céu. Então eles tinham essa visão, ela falou assim: "O Alexandre vai estar lá com a Schutz e tal, é semana de moda, a gente faz um negócio legal". Os caras eles têm uma visão, é diferente o negócio ali. Eu falo que eles já nasceram com um chipzinho diferente. E aí ela É. falou: "Vamos fazer, a gente dá um jeito". Eu falei: "Ah, a gente dá um jeito". A gente não tinha verba, a gente não tinha, mas a gente falou: "A gente liga para um, liga para outro, vamos fazer post aqui, vamos conseguir ali", e a gente fez acontecer a viagem. Ela fez, né. E Aham. aí e aí a gente viabilizou esse projeto, fomos para Paris, corri. Nisso ela é muito amiga do Thiago Vinhal, e eu fui treinada nada mais nada menos que por ele, né, na minha primeira meia maratona. E aí eu tinha lá Thiago Vinhal de coach, muito chique. E aí não, fenomenal. E aí não tem como não gostar, o Thiago era o máximo, me incentivava muito, era uma inspiração diária, a gente trocava e ele falava: "Nunca vi uma pessoa ter um CDF em toda a minha vida", porque ele falava: "Corre 1 minuto, anda", sei lá, eu fazia igual, a vírgula, assim, eu entregava o Aham. treino na Aham. vírgula. E eu sempre fui assim, então eu fui me dedicando muito, fui me apaixonando por essa dedicação, e nesse período, o esporte ele era a minha força, porque eu tinha perdido a minha força da Gisela que trabalhava na incorporação, da Gisela que era arquiteta, que não era só o rosto bonito. Era a Gisela que ali agora era corredora, a Gisela que era futuramente virei triatleta, mas eu tinha força para seguir aquele momento da minha vida que estava sendo tão conturbado, querendo ou não. Eu não externalizava isso, mas era uma mega barra para mim, abrir mão de tudo, o medo, a insegurança, a vulnerabilidade, e Pois por é. mais que eu tivesse apoio do meu pai e da minha mãe, eu estava ali sozinha, eu não sabia o que que ia dar, era um mundo muito diferente ainda para mim, é instável, imagina eu, carteira assinada a vida inteira, de repente eu falo: "Nossa, e agora? Eu tenho uma empresa que eu não sei nem o que que é minha empresa". E, né, assim, amanhã, e aí? A coisa ainda estava tomando essa forma de influenciadora digital, ainda era coisa do blogueira, fora o grande preconceito que eu tinha com isso, porque a coisa do blogueiro ainda estava muito associada à futilidade, à superficialidade, então É. eu não me encontrava ali dentro, porque eu não queria falar de moda, eu não queria entrar nesse mérito de eu sei mais me vestir ou não, eu nem queria isso, não era o que eu queria. Então eu demorei para me encontrar nessa área por isso, até que eu me encontrei no esporte. O esporte ele foi o propósito, eu parece que acendeu a luz ali, eu falei: "É isso, através disso eu vou conseguir me comunicar, eu vou conseguir ajudar pessoas, eu vou influenciar a vida de pessoas, e o esporte ele vai transformar a vida dessas pessoas como transformou a minha, porque se não fosse pelo esporte, eu não sei o que que eu teria feito. Eu acho que eu me tornei uma pessoa casca grossa, assim, eu entendi que eu conseguiria chegar em qualquer lugar através disso. Eu vi que eu poderia, eu falava: "Eu nunca vou conseguir correr", e eu consegui. "Eu nunca vou conseguir fazer triatlon", e eu consegui. Então, aquilo me deu era força, sabe, eu digo que a imagem que eu tenho atravessando a linha de chegada, tanto do triatlon como de maratona, de corrida, é sempre de força, de garra, é sempre é um grito lá no fundo de tipo: "Eu consigo", sabe, "Eu sou capaz de tudo", eu venci essa fase e enfim, é um pouco que me remete.
o esporte nesse momento da minha vida. Eu imaginei, quando eu comecei a fazer a pesquisa, sobre você, eu imaginei que a moda ou a tua o teu hall de amizades, o teu círculo de amizades, com essas pessoas que você citou aqui, que tivesse te levado talvez para moda e da moda você associou a tua vida pessoal, do Não, esporte, mas foi justamente ao contrário, né. foi o Aonde que contrário. entra a moda aí? Da onde que você aprendeu a se vestir, a se cuidar? Meu, Os teus posts mais recentes, eles são muito de moda, né. muito. Tem post assim, eu não sei qual Sim. que é a proporção, mas assim, você tá Aham. fazendo muitos posts de moda e alguns posts de Sim, enfim, de esporte, corrida na sim. academia com o Cássio e tudo mais. Aonde que entra a moda e depois bom, eu vou depois fazer a outra pergunta a hora que você terminar de responder essa para não te É. confundir. A moda, ela entra como uma parte um braço da minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, sempre fui, sempre gostei de me vestir bem, mas eu não tinha, assim, embasamento para falar de moda, eu não estudei moda, eu não era uma pessoa super curiosa em relação à moda, eu apenas tinha meu estilo, que, né, era um estilo E mais você aprendeu clássico mesmo, sozinha, e eu interessada aprendi em sozinha, observando. exato, Aham, e aham. enfim, já morei fora várias vezes, então assim, eu tinha a minha bagagem de moda, né, eu tinha lá meu repertório da moda, que era o que eu entendia como moda. E só que esse Insta o a coisa do Instagram, ela é o lifestyle mesmo, eu nunca fui a Gisela que fala só de uma única coisa. É tanto que eu postava o meu treino e as pessoas perguntavam do meu esmalte. Mas eu falava: "Mas eu tô mostrando um treino de braço, não é a Aham. unha". E as pessoas olhavam para, então era um 360 ali, porque eu não conseguia, não dava para ser a Gisela só esportista, era uma Gisela que despertava o interesse, e eu acho que foi essa razão talvez do sucesso como influenciadora, é porque eu atingia vários nichos ali, então eu conseguia, transitar num mundo de atletas, mas eu também falava com pessoas que nunca tinham feito nada de atividade física, mas que gostariam de começar. Eu, ao mesmo tempo, dava dicas que eram acessíveis, porque eu não falava de uma moda que era uma moda inacessível também. Então, eu acho que foi meio que uma coisa que é exatamente o que você falou no começo, eh, que era uma coisa natural mesmo, que era uma coisa que era eu, 100%, que era, não tinha uma máscara, não tinha um roteiro, era a minha vida, era Uhum, a Gisela como ela é. uhum, Então eu acho que não sei, vai despertando o interesse das pessoas, foi despertando o interesse das pessoas, eu acho que eu fui crescendo dentro disso também, porque o interesse em mim cresceu pela moda, ah, enfim, por todo esse lifestyle que eu vivo, natural, e quanto mais você posta, mais você desperta isso nas pessoas também. Então eu acho uhum, que uma coisa foi puxando a outra, essa coisa do casamento, que é muito forte, uma veia forte também no meu Instagram, que é, bom, a quantidade de casamentos que eu tenho também esse ano, nos próximos anos, e essa coisa e aí essa coisa das produções de casamento, dos vestidos de casamento, então acaba virando uma referência também. Então, eu acho que são espaços que você vai conquistando, né, uhum, dentro de uma plataforma. Você não precisa falar somente sobre uma coisa, eu acho que aham, também, né, não, você não precisa se limitar. Eu acho que uhum, o meu coração, ele parte do esporte, eu acho que a minha veia e o meu propósito dentro do Instagram é esse, porém, eu abro um leque para uma série de outros, ramifica para uma série de outros tópicos enfim, que fazem parte da minha vida e que eu acho que me definem também. uhum. O que eu ia falar é que talvez você tem uma empresa, né, você é uma empresa, você tem uma empresa, você tem algumas pessoas que te ajudam nisso, né, Sim. eu ouvi você falando nessa live, né, que você tem, uma assessora, não sei se ainda é a Uhum. Flávia, você Sim. tem não sei quem e tudo mais, fotógrafos e tudo mais. Então é uma microempresa, né, aliás eu descobri até o teu CNPJ, e e aí tem o braço, né, o departamento da moda, tem o departamento do esporte, tem o departamento da alimentação, são departamentos dentro dessa empresa que é a Gisela, Sabac, nome fantasia Gisela Sabac. Agora, o esporte vende, Gisela, assim, ele dentro da sua empresa,
no departamento de esportes, o segmento de esportes, ele está indo bem? Como é que era isso no começo? Você se inspirou? Assim, eu não sou um cara das redes sociais e eu entendo Uhum, pouquíssimo desse universo que você domina, mas assim, se tem uma pessoa que me vem à cabeça que vendia esporte, embora não fosse uma atleta, mas vendia de uma maneira, como marketing pessoal, não sei nem como é que ela tá, eu encontro ela na ciclovia, que é a Daniela Sicarelli, né. sim, A última vez que a gente conversou foi em 2019 lá no meio Ironman da USP, mas ela tem muito isso até hoje, né, e eu vejo alguns uhum, posts dela de marcas que eu gosto, que eu acompanho, mas ela tinha muito isso, né, de vender a imagem de uma mulher bonita, uma artista, uma atriz, apresentadora e tal, e que tinha esse lifestyle de saúde, de esporte. uhum, Você se inspirou em alguém? Você chegou um dia em um momento também com alguém e falou assim: que caminho que eu vou seguir?" Porque tem vários caminhos que você poderia ter seguido, né, é claro, sem perder a sua originalidade, mas assim, a gente sabe que tem pessoas que vivem de influenciadores que vivem só vendendo uma imagem X, uhum. né, que seja uma Sim, moda, que seja roupa, que seja só esporte. Hoje em dia a gente tem esse mix de uhum, e isso que está me chamando a atenção, e foi um dos motivos que eu achei legal, ter te chamado, é porque você, para mim, você está num meio termo, mas eu achava que você fosse da moda e que de repente uhum, vestiu tinha esse lifestyle de saúde, de esporte, e aí você falou: uhum. "Cara, eu vou começar por isso no meu Instagram, porque isso também atrai outros interesses e Sim, aumenta o público", né. sim. Mas, tem os atletas influenciadores como o Thiago Vinhal, eu julgo ele um cara que é um Sim, influenciador, embora seja um atleta profissional. claro. Aliás, da nossa conversa eu pude chegar à conclusão de que o cara é um especialista em marketing, né, e aí criou essa imagem que não é uma imagem falsa, é a imagem dele, mas ele criou esse produto que é ele mesmo dentro de um Instagram, Uhum. de umas redes sociais, e é um cara que tem sucesso, também financeiro, não só dependendo da sua performance esportiva. Sim, Tem uma Bia Neres, que também chegou aqui e disse que, pô, o Instagram para ela hoje é um negócio que tem peso, talvez até mais do que os resultados que ela tem, sim. pelo menos na época que nós gravamos. Aí tem uma Uhum. Larissa Fabrini, né, que era Total. uma professora de matemática que se fez sozinha, que de repente começa a postar e, cara, daqui a pouco ela tá ganhando prova, quer dizer, tem de tudo. Tem de tudo. É. Você chegou a fazer uma espécie de benchmark, falar assim: "Eu vou seguir o caminho da Nativosa ou da Carol Bassi? Não, eu vou seguir o caminho do Thiago Vinhal, que é um caminho que o cara posta Aham. outras coisas, mas posta também mais esporte". Como é que foi para você também ter dado esse tiro que, na minha opinião, né, e Sim, você já disse, é um tiro certeiro dentro das do sim. do seu nicho? É que assim, a minha sorte, eu acho, porque na época eu era muito imatura para fazer um benchmark, eu era muito crua para entender que aquilo era uma coisa lucrativa e para entender que aquilo seria aliás, ninguém sabia que se tornaria o que é hoje, né, essas plataformas digitais e o Instagram. Mas, a minha sorte é que eu era muito contida com dinheiro e eu trabalhei a minha vida inteira, eu economizei dinheiro a vida inteira. Então quando eu saí do corporativo, eu estava muito tranquila em relação a isso, eu não estava desesperada do tipo: "Nossa, eu preciso ganhar dinheiro", então eu respirei, eu consegui respirar, fora eu tinha um respaldo dos meus pais, graças a Deus. Então eu entendi, eu fui me dando a oportunidade de entender o que que era aquilo, então eu não saí pegando jobs, aceitando o que as pessoas quisessem que eu fizesse. Eu fui muito criteriosa desde o começo, porque eu já estava rompendo paradigmas comigo, eu já estava entrando numa zona que era de preconceito para mim mesma, eu já estava indo muito além do que eu achava que eu poderia suportar, sabe. Uhum. Então eu falei: "Vamos então eu vou fazer esse negócio direito, eu não vou fazer isso comigo, eu não vou me machucar sabe, ah, eu quero fazer a qualquer custo, não, eu vou entender e vamos ver no que vai dar, mas vai ser do meu jeito". Então, eu queria ter muita credibilidade naquilo. É novamente aquela questão de se cobrar, mas de uma forma que, assim, eu não sou só um rosto bonito, eu quero ter conteúdo, eh, eu quero que as pessoas de alguma forma olhem para esse perfil e falem: "Nossa, essa menina ela muda alguma coisa na minha vida", seja lá o que for. E a gente não tem dimensão de que qualquer coisa que a gente fale, a gente interfere
em alguma coisa na vida das pessoas. Então, quando você toma essa dimensão, é que daí muda a sua vida. Então, assim, para não me estender muito, porque senão eu sou muito prolixa, eu comecei a mapear, assim, onde eu posso atingir, né, público, venda e tal, porém, fazendo aquilo que eu realmente gosto, porém, consumindo aquilo que é real para mim. Então eu mapeei isso, eu mapeei marcas, eu mapeei pessoas, e eu fui fazendo um trabalho de tartaruga, sem cobrar, sem, assim, investindo mesmo. Eu Aham. queria consolidar o meu nome, eu queria estar com marcas boas, eu queria estar com marcas que eu consumi minha vida inteira, eu queria estar com marcas que o meu pai falasse: "Olha filha, adorei sua dica, legal". Então eu queria começar lá de cima mesmo, entendeu. E eu fui Uhum. me permitindo fazer isso. E eu acho que esse é o segredo hoje de você ter credibilidade. Eu acho que, assim, não existe você usar algo que você realmente não consome, não existe, é óbvio que a gente, assim, a gente vive, isso é nosso trabalho, todo mundo precisa, tem contas a pagar, é uma empresa, precisa girar o negócio, mas tem que ter alguma verdade ali, entendeu? Não é assim: "Ah, só, tá bom, vou fazer um post", não, essa roupa, tudo bem, você não vai comprar essa roupa, mas você usaria essa roupa? Sim, usaria essa roupa, então tá bom. Então vamos, sabe, tem que ter verdade, tem que ter algum tipo de verdade ali. E isso foi o que eu sempre trabalhei. Então, por isso que eu acho que a minha vida, ela teve tantas ramificações, porque não era só o esporte, ela tinha esse lado da moda, ela tinha o lado das pessoas que estavam comigo, seja o personal, a cabeleireira ou sei lá o quê, que estavam comigo desde o começo, porque era sempre muito verdadeiro, era aquilo, a Gisela era aquilo, ela cresceu assim, com essas pessoas, e eu amo esse processo que eu mostro, que são pessoas que estiveram comigo desde o começo, seguem comigo até hoje. A gente nunca pode esquecer de como a gente começou. Então, eu acho que é um pouco, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondi ou eu falei? Não, respondeu. O que eu acabei deixando de escapar, porque eu também acabei falando muito, eh, sobre o esporte. No começo da tua carreira, tirando depois dessa fase de investimento e tudo mais, de tateando, né, porque também tem isso, né, é uma empresa como outra qualquer, você não quer começar, a não ser que você já comece muito alavancada, sendo líder de mercado. Então você vai Uhum. começando e vai galgando os degraus e vai se sentindo, segura para você dar o próximo passo. O esporte vende ou, assim, se você pudesse dizer, né, você fatura dez unidades por mês. Uhum. O esporte representa quanto dentro do seu negócio? O esporte, e essa é a minha pergunta, o É, esporte hoje está vendendo, está melhorando a participação em pessoas como você? As marcas têm tido o retorno que elas desejam quando investem em uma pessoa como você? Eh que tem um alcance enorme e um engajamento muito grande, né. então, o esporte, ele deveria representar uma parcela maior, mas, assim, o esporte como marcas de moda de esporte, entendeu. Então, assim, hoje o que que representa essa fatia maior desses 10 Uhum. são as marcas de moda, Aham. né, então, assim, são as marcas de suplementos, de repente, marcas sólidas que eu já trabalho há algum tempo, que tenho contratos, de longo prazo. Mas eu acho que isso é uma coisa que agora está começando, mas lá atrás o esporte não pagava nada. Então por isso que eu Então acho que eu você sempre enxerga que o mercado está melhorando, está ficando tá mais melhorando, com maduro, as marcas certeza. estão. Sim, com certeza, até porque eles estão entendendo que eles não podem ficar de fora disso, né, é uma Uhum, tendência, não pode ficar de fora e eu acho que existe assim, esse mercado está crescendo, então o desenvolvimento desse mercado obviamente gera essa demanda, porque, assim, a saudabilidade é uma questão hoje, né, então está muito em uhum, evidência isso tudo, então não tem como fugir. uhum. O que eu entendo, por observação, né, porque eu não sou um entendido, não estudo o assunto, mas a gente tinha, ah, até alguns anos atrás, as marcas de esporte tinham, nos atletas de performance, qualquer modalidade,
tinham aí o seu grande espaço para divulgar a sua marca e para vender o que eles queriam vender, que no final das contas é sempre vender os produtos que eles fabricam, né. Mais de uns anos para cá, a gente começou a vivenciar essas pessoas, por exemplo, como você, que não vendem performance, mas você vende um estilo, você vende uma coisa que talvez, seja tão importante ou até mais importante para as marcas do que o desempenho, né. A Sim, gente claro. usando um tênis A, B ou C ou uma roupa A, B ou C, a gente, não necessariamente vai ganhar uma corrida ou um triatlon, mas a gente vai entender que, cara, eu usando isso eu me sinto bem, é uma roupa funcional, é um tênis que me leva do Não, ponto e A é ao ponto uma B. é uma referência, eu acho, porque o que eu senti, o déficit que eu senti quando eu comecei, como influenciadora de esporte, é que existe um déficit entre o influenciador que só fala de moda, ou que vai falar da academia, e do atleta de alta performance. Então, não É. existe um meio termo ali, do tipo uma pessoa que conversasse com pessoas que: "Eu quero correr, eu quero ter uma vida regrada, saudável, eu quero levar a sério isso e não só Uhum, por uma brincadeira ou só por estética. Eu quero uhum, falar com alguém que é verdadeiro em relação a isso, mas que não é o cara de ponta, sabe por quê? Porque esse público não se identifica. Eu mesma, às é. vezes, eu olho, sei lá, eu sigo uns Instagrams de umas mulheres gringas que são muito elevadas para até para eu acompanhar, então eu não consigo acompanhar o ritmo, sabe. Então já não é uma coisa que eu me Uhum, identifico, então, ela tá usando tênis, eu acho: "Nossa, legal, ela tá usando tênis", mas aí eu já penso: "Ah, mas bom, ela tá tão distante de mim que talvez nem faça efeito pra mim", sabe. Então não é esse tênis que eu uhum, tenho que comprar. Então eu acho que, uhum. assim, o sol brilha pra todos, eu acho que tem o espaço pra todos, então o Então, é. nicho que eu consegui entrar foi esse. É Uhum, dessa turma que leva a sério, que treina, não é uma turma que só vai ali e faz uma academia não menosprezando, mas que é assim, só por fazer os 40 minutos por saúde ali. Não, uma uhum, galera que realmente gosta, né, que se identifica e quer saber as novidades, quer saber o que está acontecendo, quer saber qual é o tênis, quer saber qual é a alimentação, enfim, quer saber também, como que é a minha vida, eu tenho vida social, não tenho, consigo conciliar, será que ele também consegue, sabe? Porque eu acho que é a uhum. partir daí que você cria a empatia, porque eu tenho uma Claro. vida social extremamente ativa, mas eu não deixo de acordar às 5 da manhã para treinar e fazer 2, 3 treinos, não me cha aliás, eu falo: "Não pode me chamar para treinar que eu não sei falar não". Então, me chama para treinar que eu vou, mas também me chama para tomar um vinho que eu vou também, entendeu? Então é Aham, isso. aham. É uma vida, equilibrada e uma vida muito mais real do que a gente acompanhar a vida de um atleta profissional, que é muito legal, que inspira, mas eu tô há anos-luz de ser um cara aí com a influência que você tem, mas aqui em 5 anos de endorfina, eu recebi muito feedback depois do primeiro ano, praticamente, a hora que eu dei uma crescidinha, as pessoas falando: "Cara, chama a fulana, o ciclano, que eu não conhecia, porque eram atletas amadores, com histórias incríveis, mas que não é comer, treinar e dormir, comer, treinar e dormir, comer, treinar e dormir, porque, cara, Exatamente. é muito legal o cara ganhar um Ironman, ou o cara ter um desempenho XYZ, por isso que eu acho que é legal o Vinhal. É um cara que tem um desempenho fabuloso, mas é um cara que mostra também que tem outras Sim, outras vertentes na vida vertentes. dele, né. Total. Então eu entendo um pouco disso que você está falando aí a respeito de trazer para um mundo mais real, mais terreno, das pessoas poderem olhar para você e falar: "Pô, ela sai, ela vai no casamento, ela acorda cedo, ela faz esporte, ela tem tempo para se cuidar". Claro que a gente sabe Sim. que, eu imagino, né, que no fundo aí até no começo da nossa conversa você estava até meio, ufa, esbaforida, e a gente começou a conversa às 10 horas da manhã, quer dizer, o dia começa cedo para quem tem uma vida Começa como você, cedo, mas é isso que claro, nos alimenta, né, eu acho que com é essa certeza. endorfina que a gente busca e que traz essa energia que vai se autoalimentando e abastecendo o nosso Não, ser. Eh, Agora, eu imagino, e você disse acho que nessa live que eu vi, que você era conhecida na Odebrecht como a menina do alpiste ou alguma coisa assim, que todo mundo comendo sim, pão com presunto e você levava algum lanchinho, não sei o quê. Eh, eu imagino que nesse universo também, onde você habita, da moda, o esporte ele também chame a atenção, te diferencia de outras pessoas, desse sim. círculo, não somente os influenciadores,
mas aí eu acho que o esporte acaba agregando um valor em você, que acaba chamando a atenção e te colocando numa outra prateleira das pessoas que eventualmente são até mais famosas do que você em termos de número de seguidores e likes e conversão e tudo mais, mas que são só nichadas, por exemplo, na moda, né. Eh, Uhum. é isso mesmo, assim, você consegue enxergar que você é uma pessoa que tem um destaquezinho ali, porque você faz posts correndo, fazendo barra e séries e tudo mais no teu Instagram? Isso colabora para o produto, para a empresa total? Não talvez com um conteúdo direto, né, com marcas e colaborações com marcas voltadas para o segmento esportivo, mas chama a atenção de marcas que não são do segmento Sim. esportivo, mas falam: "Puxa, essa Uhum. essa influenciadora, esse canal de comunicação, ele tem um diferencial por também Sim. falar disso". Claro, eu acho que sim. E se não for, eu me encaro como esse talvez seja o meu diferencial, então é uma coisa que Entendi. sempre alimentou a minha consciência, digamos assim. Então eu falava, sabe, pra mim, como eu sempre tive esses 2 lados, do tipo, estou fazendo uma coisa certa, não estou transitando ali em terrenos de será que esse é o caminho correto? Ou será que eu estou sendo boba? Será que estou sendo fútil? Será que estou acrescentando? Não estou? Então, isso é uma coisa que sempre me alimentou. Então, eu acho que, Uhum, sim, por que não ser um diferencial? Se a marca entende dessa forma, acho maravilhoso. uhum, Eu acredito muito nisso. Acho que qualquer, uhum. assim, você tem que buscar um diferencial dentro disso, né. A gente Claro. vive hoje, é um mundo gigantesco, tem muita gente falando sobre as mesmas coisas, acho que cada um tem o seu, é o que eu sempre falo, o sol brilha para todos, eu acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem suas peculiaridades, todo mundo acrescenta de alguma forma na vida de alguém, se identifica, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, a amar todo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e eu tive que aprender muito a lidar. Eu era uma pessoa que eh, queria abraçar o mundo e queria que todo mundo me amasse do jeito que eu sou e, enfim, era muito difícil para mim alguém discordar, eu nunca quis nossa, foi muito difícil no começo para mim entender que tá tudo bem não gostarem de mim. Mas de modo geral eu sofro, pouco com isso, a minha página ela é muito a gente tem uma sintonia muito boa, assim, eu não graças a Deus eu não preciso conviver muito com esse tipo de coisa. Uhum, Mas mas enfim, mas acho que sim, ajuda muito, e uma coisa que você estava falando antes que eu me esqueça, essa questão de performance que a gente estava falando um pouquinho antes, eu acho que, assim, existe uma coisa muito engraçada quando eu comecei, que é sobre ter performance, né, então uhum. durante algum momento aí, eu falei: "Bom, agora esquece, eu vou ter que performar, eu vou ter que correr maratona sub 3, eu vou ter que me jogar aí, porque o meu caminho é esse", como se, assim, a minha vida agora é isso, vou ter que virar atleta. Porque eu atribuía o meu sucesso a isso, né, foi numa fase que eu comecei a me dedicar muito e aí eu estava 100% feliz, eu realmente fiquei feliz, e realizada, e eu falei: "Agora eu vou ter que viver isso". E aí, aos poucos, eu fui entendendo que não é bem isso, né, não precisa Uhum, ser assim. Então isso é muito bom também, é poder, compartilhar com as pessoas, com o meu público, que eu amo esporte, que eu me dedico ao esporte, como falamos hoje, eu acordei 5h30 eu fiz 2 treinos, tá tudo bem, mas eu não preciso correr a maratona sub 3 porque para quem eu vou correr, né, assim, se é uhum. uma meta que eu vou estabelecer e eu vou falar para você: "Olha, Michel, a gente vai vamos segundo semestre eu vou fazer uma maratona sub 3 aí eu vou me dedicar, a gente vai fazer". Mas mas no momento não é, eu casei, eu vou sair de lua de mel, então assim, tem um monte de coisa que viraram prioridades na minha vida, passamos por uma pandemia, que foi um período que acho que fez todo mundo repensar um pouco em tudo, e aí engraçado como isso me confortou, né, no final das contas, eu comecei a ver que o que o meu público esperava de mim não era uma maratona A sub 3. performance. Entendeu? É. Não era essa performance. E essa cobrança que eu tinha comigo de: "Nossa, preciso", não é isso que o meu sucesso ou o sucesso do meu Instagram ou enfim, nunca foi atribuído à minha performance, né. Então, Uhum, foi um processinho também para mim, fazer essa desassociação. Então eu uhum. quero dar meu melhor, acho incrível quando você fala: "Nossa, perguntei da Gisela, falaram: 'Ela corre muito'", eu espero
sempre ter essa Não, você corre referência, bem, você sabe disso. Você não é uma mas corredora profissional, mas você corre sim, bem. exato, Para uma claro. corredora amadora, fazer 3 horas e 35, né, ainda mais para uma pessoa que você me disse que você nunca sonhou em fazer uma maratona. Você foi, É, aliás, a convite, né, sim, até tá querendo voltar até essa experiência em algum momento no futuro, sim, mas não é aquela coisa, né, tipo, isso, né, e isso é muito comum hoje, você deve ter acompanhado, né, assim, as pessoas amadoras entram naquela neura de atleta profissional, é, né, tipo, cara, que tudo bem, tem um lado bom, mas é fácil você perder o rumo, você perder aí as é estribeiras, fácil. né. É. Como é que você também se reconecta com esse seu lado verdadeiro? Como é que você também não se deixa levar? Porque, cara, esse mundo da internet, ele tem muitas coisas boas, como tudo, Sim, mas tem um lado sim, ruim, né, tem onde às muitos. vezes é o que diz aí o meu amigo, o Paulo Lima, da revista Trip, tem artista, tem influenciador, tem pessoas que acreditam no próprio release, e de repente a pessoa Uhum. tá voando num lugar que você fala: "Meu, essa pessoa tá onde?". É, Em exato. algum momento eu li em alguma nessa pesquisa que eu fiz a teu respeito, que você já teve alguns momentos também de você dar uma descolada Sim, desse mundo real e se achar, né. De repente você se acha melhor ou mais bonita ou mais forte ou mais potente, ou uma melhor vendedora do que as outras pessoas. Como é que você faz também para não se deixar iludir por aquele retrato que é o teu Instagram, né. O teu Instagram não é a tua é, vida 100%, né. Você tem não, momentos, não. claro, de baixa, tem momentos ruins, tem Sim, momentos que você acorda com o cabelo todo claro. desgrenhado, você não tá Sim, sempre desse jeito que você tá aqui agora, né. Então, assim, total. como é que você faz também para não acreditar naquilo que você tá mostrando no teu Instagram? É, eu acho Só que naquilo, né, porque aquilo é sim, verdadeiro, mas não é só aquela tua sim. vida não são só aquelas fotos que você posta, Não, óbvio, de jeito nenhum, claro, óbvio. né. Isso é sabido já por todo mundo, mas eu acho que às vezes é importante enfatizar e falar sempre, porque as pessoas esquecem, né. Então a gente Então, tem dias bons, a gente tem dias ruins, mas eu acho que, a gente tem que estar muito tem que ter fé, eu acho, eu tenho muita fé, eu acho que a gente tem que estar muito alinhado com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente acredita, ter muita humildade. Eu sempre fui uma pessoa extremamente humilde, então não acho que em nenhum momento isso subiu para minha cabeça. Eu nunca fui uma pessoa que me deslumbrei com as coisas. Eu acho que isso é muito em função do meu pai e da minha mãe, eles sempre me deram uma base muito boa de tudo, então a gente sempre viveu tanta coisa, sabe, na vida, então não me deslumbrei com nada, até porque não, enfim, não foi, não que eu não que assim, não é uma vida glamourosa, né, assim, é normal, acho que é um trabalho, a gente quando a gente enxerga como um trabalho, a gente faz de tudo para cumprir essa obrigação, isso é uma coisa que eu trago de corporativo, eu trabalho de verdade, pode parecer que é um super glamour, você tá ali fazendo um provador numa loja, a pessoa pode: "Nossa, meu sonho era estar fazendo isso e estar ganhando dinheiro para isso", mas eu encaro como um trabalho mesmo, então para mim não é uma coisa, eu me cobro, eu faço direito, eu faço com, enfim, com todas as ferramentas que eu tenho para fazer uma entrega para uma marca, eu entendo como cliente, então não tem esse glamour. Então eu acho que é sempre você tá muito, transparente com a sua essência, você tá alinhado com aquilo que você acredita, saber onde você quer chegar, ter muito pé no chão, porque não, assim, senão, perde o sentido. É aí que a gente vai para o caminho que eu nunca quis entrar, que é um caminho que não é a minha praia. uhum. Eh, recentemente, já faz aí algumas semanas, a Mônica Salgado, que é você conhece? Conheço Ela super. fez uma provocação no Instagram, né, influenciador precisa vender, e aí ela fez um post, um carrossel, eu não sabia o que era carrossel, eu aprendi recentemente. Ela fez um carrossel no Instagram, se o ouvinte não souber, depois ele vai lá e dá um Google. Ela fez um carrossel no Instagram ela fez a provocação, eh, e aí ela pegou a resposta de diversas pessoas do mercado, né, de mídias digitais e de influenciadores digitais e tudo mais, para cada um dar a sua versão. E não tem uma grande conclusão, mas é questionável, né, as métricas e tudo mais. Você consegue, enfim, dar a sua opinião a respeito disso? Você que vive disso, os teus patrocinadores, os teus clientes, né, acho que chama assim, né? Uhum. Eles cobram que você converta. E na apresentação chama Soler a tua assessoria? É, Solero. Soler.
é uma assessoria, né, que te É uma agencia, é isso? assessoria. É. Uhum. Tem lá, né, o casaco que ela comprou na Renner esgotou, né, eles fazem uma chamada muito comercial, né, você Sim, fez um sim. post lá, sei lá, usando um casaco X e descobriram qual Uhum. era o casaco, igual a princesa, né, lá da a princesa como é o nome dela, a princesa mesmo? Aquela A Kate? moça lá, a A Kate Kate, Middleton? né, que o que ela veste a Kate Middleton, ela veste e esgota, né, tem aquelas É, coisas, né, muito curiosas, enfim. é engraçado. E é uma influenciadora também, né, embora ela não Uhum. ocupe essa posição e nem possa, né, porque ela é uma Sim. rainha, uma princesa. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, as empresas estão mesmo cobrando que elas vão gastar X com você e elas querem faturar Y? Claro que sim, é o objetivo final, mas, isso designa o sucesso ou não de uma campanha ou de uma renovação num contrato contigo? Eu acho que não, eu acho que isso já existiu uma fase em que sim, era muito pautado em métricas, Uhum, até que as marcas começaram a entender que não, até porque essa mensuração ela é muito difícil. A gente hoje fica muito refém de algoritmos e Instagram mesmo, e só que percebeu-se que não tem como você mensurar a venda. A venda ela não é imediata, existe um trabalho de exato, é. branding por trás, existe a própria publicidade, as propagandas que existiam em televisão antes eram sobre isso, é uma imagem de uma pessoa que você quer atrelar à sua marca, é um valor, agregado que tem ali, então existe uma coisa muito além de uma métrica de conversão num post, através de um post. Tanto que eu sou super contra ações, pontuais. Eu acho que todo o trabalho com marca, quando você realmente quer fazer um trabalho efetivo, você vai fazer um trabalho de longo prazo, no mínimo 3 meses, eu acho que até 6 meses é o ideal, mas eu tento falar isso para os meus clientes sempre, porque eu acho que até para você, né, você vivenciar a marca, você imergir naquele universo para você saber comunicar, para você realmente consumir, para você estar ali e aquilo viver, ser parte da sua vida. Uhum, Então, essa associação com a marca é que eu acho que é o fundamental hoje, muito além do que a conversão de venda. É que ainda tem gente que faz, essas ações para conversões pontuais que eu acho incrível também, isso existe muito. Tipo, tem um produto que é incrível, lançamento, e você gera esse desejo, faz um awareness e é isso. Mas uhum, mas eu acho que está muito além dessas métricas. entendi. Eu acho que hoje essa conversão, o influenciador ele é muito mais do que conversão de venda. Uhum. Muito mais do que um vendedor apenas, né, você tá Não, quer dizer, eu de não vender um acredito produto, né, de eu de não fazer o acredito sininho que do caixa. exato, Aham. eu não acredito que o influenciador ele seja um vendedor, ele contribui para, mas ele não é o vendedor, não Exato, é o papel dele, exato, né, exato. então É, vai muito além. aham. Até porque existem tantas variantes ou tantas, variáveis, né, para que esse produto seja vendido, você pode fazer uma super propaganda, o teu público se engajar, a hora que ele clicar lá ou que ele for na loja, cara, a qualidade do produto não é o que ele tinha esperado ou o preço não é Exato, o preço que ele possa pagar, quer dizer, né, você faz o seu papel de chamar atenção e de mostrar que o produto é legal. Mas enfim, eh, Gisela, e quando que não é legal ser uma influenciadora? Sim, aquele momento que você fala: "Nossa senhora, cara, isso aqui", porque, cara, nem tudo são flores, você falou, né, a tua vida não é um glamour, não dá para você reclamar e você deixou isso muito sim, bem exposto nessa tua live e, né, que você é muito grata e tudo mais. Eh, há trabalhos muito mais complicados e difíceis do que ser claro, um influenciador. com certeza. Mas, deve ter momentos que eu acredito que você acorde ou no meio do dia você fala: "Nossa, cara, isso aqui agora eu vou ter que fazer". Eh, o que que tem aí de ônus que você pode, citar? Eu acho que, nesses dias que a gente não tá bem, por exemplo, você assume um compromisso com uma marca ou com algum cliente de fazer uma ação, de ter uma presença de evento, ou enfim, você tem que estar bem. Uhum, Esses dias que são bem cruéis, porque, principalmente pessoas como eu que se cobram muito, você quer dar o seu melhor, e às vezes você não consegue, não tem como, é. né, ainda Uhum, mais eu que, fica muito nítido isso, as pessoas que me conhecem sabem.
Então, quando eu não tô bem, é muito fácil de perceber quando eu não tô bem. Eu sou muito transparente nos meus sentimentos, nas minhas emoções, então, quando eu vivo aquele momento, eu vivo intensamente, quando eu gosto da marca, eu gosto muito, quando eu acredito, eu acredito muito. Então, às vezes, quando a gente, às vezes, se mete em algumas situações que não, enfim, fica muito claro para mim que eu não deveria estar ali, ou enfim, então isso é uma coisa que me pega. Mas normal, assim, eu vou te falar que eu não tenho muito essas crises. Eu sou muito grata, de verdade, pelo trabalho que eu tenho, pela vida que eu tenho. Eu sou muito feliz, eu agradeço muito todos os dias, porque eu já tive dias de escritório, de falar: "Eu É, então, você já viveu não um outro aguento lado mais". também, né. É. Então hoje eu só agradeço, sabe. Eu sou Uhum. bem mais feliz desse jeito e eu não tenho, acho que eu não vivo uma, eu não tenho a ilusão de que todos os dias serão bons, então eu já espero pelos dias mais ou menos, tá tudo bem, tá tudo bem. E a corrida, assim, você já falou, né, da corrida aí, e que ela te dá esse sentimento e tal, mas assim, o que que você acha que a corrida te trouxe? Foi essa questão da autoestima? Assim, o que que você viu na corrida, por exemplo, que você disse que o triatlon foi legal, mas de repente ainda ainda podia dar um divórcio, né, Podia que dar um vivia divórcio. cansada, né, acordando muito cedo e fazendo 3 esportes e tudo mais, de repente você resolveu baixar um pouco a bola. Mas assim, o que que tem a corrida, ou o que que você enxerga nos esportes de endurance que te chamaram a atenção e te mantiveram nele, né, porque você podia ter experimentado a corrida e falado: "Ah, legal, é super bacana, eu até", né, você não talvez você não tenha tanto essa realização, mas você corre Uhum, bem, mas cara, não é pra mim, eu vou fazer outra coisa, né. uhum, Eh, e o que que a corrida te mostrou uhum. que você curtiu tanto, que você levou aí também para o teu estilo de vida já há tantos anos, né, porque não é Sim. não é de ontem. É, Você não é uma não, corredora, muito não, antiga, mas você é uma corredora que já está já aí pelo menos desde 2017, né, sim, correndo. sim, sim. Ah, então, a corrida, o começo da corrida era aquela a coisa da endorfina, então eu sempre gostei muito desse sentimento de terminar, de missão cumprida, então o começo da corrida foi por isso, né, essa coisa de superação, de me sentir forte, de falar: "Sou capaz" e tal. Durante um período ali, eu comecei a me dedicar mais, principalmente no ciclo da maratona de Nova York, eu corria muito sozinha. E a minha cabeça, principalmente no Instagram, essa coisa de rede social, ela nunca parava muito, então eu estava sempre pensando nas coisas que eu tinha que fazer, então eu nunca conseguia, esvaziar minha mente. E a primeira vez que eu tive essa sensação de plena meditação, que eu vivia em busca e eu nunca conseguia atingir, foi num longo. E eu falo que logo depois disso, quando eu fiz uma prova em Noronha, que foi uma prova que eu falo que eu encontrei com Deus na corrida. Foi um negócio bizarro. Assim, foi como se eu realmente tivesse conversado ali com Deus, eu me entendi ali com ele, começou a chover e eu ganhei a prova e foi um negócio meio louco. Aquilo para mim foi um momento que me marcou muito, e depois disso eu comecei a ficar muito atenta a todos esses momentos de conexão comigo durante a corrida. Não é sempre que eu tenho, óbvio, até porque quando você treina para performance, está correndo para tempo, faz um treino de tiro, você está ali focado em pauleira e que você quer Exato, terminar seu treino. exato, exato. Mas eu comecei a entender que esses treinos de tiro e esses treinos que eu fazia eram era o que eu precisava para ter esses momentos de longos e de momentos de conexão, nas minhas corridas, que eu chamava de, assim, prazerosas, né, as minhas corridas que eram as minhas corridas que eu me encontrava comigo mesma. Então virou um momento de conexão, a corrida virou meu momento de conexão comigo. É quando eu encontro a minha melhor versão mesmo, parece bem clichê falar isso, né, porque, enfim, ficou uma frase meio clichê, mas é um pouco isso. É quando eu consigo fazer uma leitura da minha vida, dos meus sentimentos, de tudo ao meu entorno, então é o meu melhor momento. E ao mesmo tempo Uhum. eu tô me exercitando, eu tô trabalhando minha saúde, eu sei o quanto eu me importo com isso, eu sei o quanto eu prezo por isso, e de tabela eu ainda ajudo outras pessoas. Então virou esse ciclo perfeito. Então Uhum, não tinha como eu não me apaixonar, não tinha como eu não entender que a corrida foi, uma salvação, digamos assim, para minha uhum. jornada, minha nova jornada.
Você gosta de fazer esses treinos, mais longos, sozinha? Você faz ouvindo música? Você faz na esteira, né? No teu Instagram você posta Faço muito muito. alguns treinos de esteira, né? É. E aí tem as fotinhos, sim, claro, né, paradas ali, quer dizer, um clique Uhum. de um momento teu correndo. Sim. Mas como é qual é o que que você prefere fazer para também chegar nesse estágio de se conectar. Tem muita gente que diz, né, que esses esportes aeróbio repetitivos, onde Uhum. você consegue ficar por várias horas fazendo um movimento repetitivo, eles também levam a uma espécie de meditação, né? Por isso Sim, que isso que você fala não é incomum da gente ouvir, né? sim, Isso já é uma coisa que muita gente já diz. Acaba sendo uma espécie, sim, de meditação, porque você está ali, só você, teu corpo, a respiração, aquele ambiente que você está observando. Claro, você pode estar em grupo, né? Você sim, pode estar com um claro. monte de gente batendo papo, mas quando você está sozinho, normalmente você consegue prestar mais atenção nos seus próprios pensamentos. Qual que é a Sim. sua preferência? O que que você, curte mais fazer? Eu gosto quando eu tô sozinha e ao ar livre, quando eu tô correndo sozinha ao ar livre, seja onde for. Uhum, Eu uhum, consigo ter isso na esteira também, eu gosto de correr na esteira, não me incomoda. uhum, Mas aí eu preciso estar com música, enfim, a esteira é aquele barulho chato, normalmente um ambiente fechado, uhum, mas eu tenho uma conexão boa também, porque, o meu pensamento ele é tão profundo que é quando eu consigo analisar assim, parece que eu sinto o meu músculo estirando, parece que eu sinto o arrepio, assim, na minha perna subindo, a gota de suor descendo, eu consigo ter uma percepção muito afiada de todos os meus sentimentos e todas as minhas sensações, tanto uhum. emocionais como físicas mesmo. Então, parece que me aflora, sabe, é uma coisa que me deixa muito ligada. E é engraçado, porque na maratona de Nova York, você comentou do meu tempo, eu não me lembro de ter sentido cansaço. Eu me lembro de ter sentido emoções a prova inteira. Eu não Aham, me senti cansada, "Nossa, agora eu vou morrer, agora tá doendo", agora sei lá, eu lembro de rir, eu lembro de chorar, eu lembro de lembrar da minha trajetória de vida, eu lembro de fazer, voltar quando a gente voltou foi morar em Itacaré, e aí dedicar isso ao meu pai, aí eu mudei o trecho, eu falei: "Não, agora é meu irmão", e quando fui morar em Angola. Então assim, é sempre uma emoção. Que bom que eu tenho um físico para aguentar isso, né. É um sinal de que a musculação tá boa. Mas mas é um pouco isso, assim, é muita emoção, eu acho. Eu já acho que depois dessa 1 hora de conversa, você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa que lida, assim, vive muito essa questão de emoção, né, de energia, sim, de sim, é nítido, é sim, muito nítido. É. Então eu acho que a corrida é bem isso pra mim, é bem isso. legal. Bom, para a gente caminhar aqui para o finalzinho, você vai voltar a correr uma maratona? Você tem isso na cabeça, embora você não tenha planos ainda, nem datas, nem provas? Isso é uma coisa que você quer até para poder experimentar mais isso? Sim, com certeza. Essas sensações, né, que você Essas acabou de sensações, descrever? claro. Sim, Aham, e eu acho que dessa forma que como foi a primeira, eu quero fazer uma maratona não para me machucar e nem para me cobrar, eu quero fazer para curtir da mesma forma. Eu não uhum, tinha ideia o que era 3 horas 35, foi e engraçado, 3, 35 e 35, foi bem 35, cabalístico. é. Eu não sabia o que era esse tempo e eu não estava ligando para ele. Então eu quero fazer uma outra e quem sabe uma outra e uma outra, mas sempre com essa mesma cabeça, assim, querendo me superar, óbvio, sempre, a gente veio para a vida para evoluir, mas, para se divertir, para curtir, para aproveitar esse momento, que é o mais bonito do esporte. Eh, Se alguém chegar para você no Instagram ou sei lá, né, não sei se você é reconhecida na rua. Você é reconhecida na rua, nos lugares que você vai, assim, não pelas pessoas, né, do seu Sim, meio, mas, tipo, você tá no aham. mercado, né, alguém fala assim: "Ah, você que é aquela Ah, aquela moça que corre". Já já falaram? falaram, É. já. É Que bem recado legal. que você dá para as pessoas que acham que você tem uma vida muito boa e que você é uma dondoca? Nem sei se existe mais esse termo, né, dondoca. Deve Existe. existir. Existe? Não, não sei, na minha época existia e eu tinha morria de medo Que tem das que pessoas que acharem vive que eu nos era uma cabeleireiros dondoca. mais caros, fazendo É. os as luzes ou sei lá o quê, e que só se veste de roupa de marca e vive no ar-condicionado. Ai, eu acho que eu faria um convite para ela me conhecer.
Acho que não tem, assim, Me segue no Instagram que você me vai segue no ver. Instagram, exato. Não, minto, vamos tomar um café que aí Ótimo. você vai me conhecer melhor, porque pelo Instagram também às vezes não dá. E posso falar, eu nem culpo essas pessoas, porque às vezes confunde mesmo. A gente vê um lado que é difícil, eu realmente, eu vou no cabeleireiro umas 4 vezes por semana, não tem jeito, eu tenho foto toda semana e é parte do meu trabalho. Um outro ônus também é isso, tem vezes que eu tenho que fazer 4, 5 fotos de clientes diferentes, com looks diferentes, eu tenho que ter, criatividade para fazer uma foto que seja, eh, bacana, que seja diferente, que seja inovadora, que tenha um entretenimento, e às vezes eu estou esgotada e não tem tempo suficiente para fazer tudo, não tem a luz, e você não está se sentindo bem, está com enfim, então tem muitas coisas, tem muitas variantes aí. Então Uhum. nada é fácil nessa vida. Eu vou no cabeleireiro, mas hoje eu vou no cabeleireiro sofrendo. Eu adorava a época que eu ia lá fazer minha unha, eu ficava felizona fazendo a unha, hoje eu odeio, que é obrigação. Você consome muito a internet, o Instagram e tal, assim, você tá sempre olhando também, acaba sendo uma coisa que isso você tem que falar: "Não", ou você combina com o Pedro: "Olha, a partir das 21 horas, meu, o Pedro É, falou: 'Meu, não pega mais no celular'". Você tem alguma coisa nesse tipo para você também, in poder fechar, né, "Olha, hoje a Gisela Sabac uhum, Empreendimentos tá fechada, só volta é. amanhã". Ou você não consegue ainda dividir isso, é sempre o tempo inteiro? É, isso aí é terapia, né, na minha terapia que eu é. Ela falou: "Então, você vai viajar, né, vai. E na viagem você vai postar?" Eu falei: 3 que eu tô com 3 clientes só na viagem, mas você não vai aproveitar?" Ela fica me alfinetando. Então não tem jeito. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer, é o que eu te falo, eu acordo todo dia agradecendo por tudo que eu conquistei, pela profissão que eu tenho hoje enfim, mas, tem que dar uma policiada também, porque senão isso Uhum, suga num limite que não tem volta. Então a gente uhum, fica às vezes eu tenho uns picos de estresse, eu fico numa cobrança que é um pouco exacerbada demais, então tem que dar uma uhum, segurada. uhum. Eh, Você consegue dizer qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? O mais impactante e quem foi que deu? Nossa. Um conselho que Olha, talvez na hora você nem entendeu tanto, mas de repente, né, você uma coisa que eu sempre falo, que foi a minha mãe que me falou há muito tempo atrás, quando a gente mudou, a minha mãe falou: "Nunca deixe de sonhar, sonhe e sonhe alto, porque sonhar não custa". E eu nunca deixei de sonhar, e eu sempre conquistei, acho que grande parte dos meus estranhos sonhos, voltando da escola na época de Ilhéus pra Itacaré, então eu conquistei bastante dos sonhos daquela menininha de 13, 14 anos. legal. E para terminar, o que que o esporte representa na tua vida? O esporte ele representa a minha força. Eu acho que o esporte ele é meu combustível, assim, não sei, ele é o que me dá força para continuar. O Uhum, esporte ele tem uma parcela muito significativa na minha vida, porque ele guinou a minha vida, né, através dele foi onde eu encontrei o meu propósito, talvez seja um propósito, né, então acho que é isso. bacana. O esporte, eu sou suspeito para falar e você também, mas, que o ouvinte e principalmente os seus influenciadores, desculpa, os seus seguidores, que eles entendam isso, né, cara, como o esporte não precisa fazer o que você faz ou, né, não precisa ser a corrida, nem a musculação, pode Não, ser qualquer modalidade, mas o esporte ele tem essa força, né, cara, além de, claro, de tem trazer pra muito, gente um pouco mais de saúde claro. e essa autoestima e tudo mais, então, eh não é É à toa que eu transformador, né. criei é transformador, É. é. E foi por isso que eu criei o Endorfina, para justamente trazer pessoas aqui interessantíssimas como você, muito obrigado, para poder Obrigada a você, fiquei passar esse feliz. recado para uma audiência, diferente talvez da sua audiência, mas para Sim, poder passar essa mensagem. E por isso que eu acho que pessoas como você, têm muito mesmo a agregar, porque vocês falam com uma audiência muito grande e vocês podem, passar de fato essa mensagem de que, cara, o esporte transforma, o esporte é fantástico
Uhum. Você tem que encontrar só o esporte que te, né, que case com você Sim, de novo, não precisa ser a corrida, nem a musculação, nem o triatlon, pode ser qualquer modalidade, mas existe sim uma modalidade para cada um de nós, com certeza. e é muito bacana ouvir o seu depoimento. Gisela, muito obrigado, foi Obrigada a fantástica essa conversa, você. adorei. Eu amei também, demais. Muito, muito Obrigado, obrigada. Uma satisfação enorme estar aqui. que bom. Boa lua de mel, manda um abraço para o Pedro. Obrigada. Para Vamos quem não trazer o sabe, o Pedro na Pedro é irmão próxima. da quem sabe o Pedro na próxima eu falei, né, para você, ele precisa pelo menos começar a pedalar, já que ele é Pedalar, piloto, gente. e irmão da Vivi, né, da Vivi Faveri, que já Vive Faveri. teve aqui, que é uma super ciclista e uma comunicadora também, uma mulher incrível, assim, desde o Ela é primeiro contato que incrível. eu tive com a Vivi, eu adorei. E é isso então, muito obrigado, boa lua de Obrigada. mel, e assim que você Obrigada. tiver um projeto novo aí de maratona ou sei lá o que que você vai fazer, puxa, me avisa que eu te trago aqui para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre essa tua experiência, de vida e essa tua vida tão incrível. Combinado, pode deixar. Muito obrigada e a gente vai se falando por aí. Legal, beijo, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.